Maravilha, pessoal! Estamos aqui continuando a nossa saga de resultados. Sem mais delongas, vamos para a próxima empresa, que é Engie, VEG já foi há muito tempo. Engie, empresa de energia, seja bem-vindo, eu sou o Lenda em Movimento, meu nome é Matheus. Vamos para os resultados do primeiro trimestre de 26 da Engie, tá? Então, bom, é um resultado bom? De novo, não é um resultado bom. É um resultado bom, não é um resultado excelente, né? Mas vamos lá, eu vou tentar passar mais rápido, porque o resultado de Engie, ele tem estado no mesmo marasmo há muito tempo. Não é como Porto Seguro, que teve, assim, teve avanço, a gente olhou lá com detalhe. Aqui eu não vou olhar com tanto detalhe, tá? Mas, principais destaques aqui. Para você que já é acionista, você vai ganhar dividendos dia 20 de maio. Ex-dividendos a partir do dia 5, então já passou. 48 centavos por ação. Então, o principal destaque aqui é que houve um leilão lá de Jaguara, né? E teve uma vitória no leilão com uma receita anual permitida de 122 bilhões. Então, a empresa segue investindo em contratos de transmissão de energia, né? Então, isso é muito bom. Tem aqui a questão do uso do bem público, né? Para Canabrava e Ponte de Pedra. E aqui estão os principais destaques, tá? Olhando para os principais destaques financeiros, o EBITDA cresceu 10%, isso é boa notícia, mas o lucro líquido caiu 4%. O lucro líquido caiu até pouco, tá? Dado o aumento de resultado financeiro que está aqui escrito. Ó. Resultado financeiro que veio em 204 milhões, depreciação e amortização que veio em 62 milhões, imposto de renda que aumentou um pouquinho em 28 milhões, mas o segmento de geração continua sendo o principal drive de resultado do primeiro trimestre de 26 e teve uma queda aqui para transmissão e a TEG também teve uma queda, né? Tava até lendo nos comentários lá do Fundamentei, eu também nunca entendi por que compra e depois descompra a TEG, né? E mantém uma participação patrimonial lá, mas enfim, né? Eu não sei o que pode ter acontecido. Aqui os indicadores de ESG, não vamos olhar muito para isso, né? E aí vem os destaques operacionais. Então, a disponibilidade dos ativos continua forte, como sempre, tá? Então, para geração e transmissão, a empresa consegue fazer um bom trabalho na disponibilidade dos seus ativos, mas aí vem o curtailment, né? Então, o que é o curtailment? É quando a ANS liga lá para os caras e fala, pode parar de produzir aí porque tem energia demais, mano. E a gente não tem para onde distribuir toda essa energia que vocês estão produzindo aí. Então, a boa notícia, se tem boa notícia nisso, é que da geração você perde aqui 20%, né? Então você perde 20% do que você produz de energia. E essa média aqui para os setores, ela diminuiu em relação aos trimestres. Então isso aqui é coisa boa, tá? Tá alinhado ao sim. E, enfim, esse curtailment vai acontecer mais para o setor eólico e solar, né? Mas isso aí é uma coisa um pouco mais estabilizada para geração, né? Mas mesmo assim rola também alguns curtailments por lá. E aí a geração de energia aqui aumentando em 6%, né? Então, a fonte de receita até aumentou mais, né? Na verdade, não falou de receita aqui ainda, né? Falou só de EBITDA. Mas a geração de energia aqui em megawatts aumentando. E aí a estratégia de comercialização de energia prosseguindo, né? Então eles estão conseguindo fazer uma distribuição dessa venda de energia em todos os mercados com excelência. Então aqui é outra fonte de receita para a Engie. E aí vem o desempenho financeiro, então a gente começa a ver com detalhe o que aconteceu. Então a receita cresceu até 13%. Então nós estamos vendo a empresa crescer, mas dados os investimentos bilionários da empresa, não se reflete em lucro líquido, tá? Então é um resultado que decresce para a transmissão, mas cresce muito para geração e comercialização e inclusive para o trading de energia aqui, que já dobrou aqui de resultado no trimestre, né? Então, boa notícia aqui para transmissão, em que veio 149 milhões aqui, mas também uma queda um pouco singela, não atrapalha a geração do todo aqui para a companhia, né?
E aí vem a TAG, né? Aqui a TAG também teve uma diminuição em relação ao primeiro trimestre de 25, mas contribui aqui 183 milhões, né? Aqui, na verdade, é o lucro líquido da companhia como um todo, né? Mas teve aqui também um resultado financeiro negativo, né? Por isso que o EBITDA ele contribui menos, né? Mas enfim, tranquilo é que a evolução do EBITDA, você vê que o EBITDA ele avança 10%, menos um pouquinho que a receita, então existe algum custo acontecendo na Engie que está atrapalhando o EBITDA de avançar igual a receita, mas o EBITDA veio avançando, já é boa notícia, né? E o ajustado aqui cresceu até mais, né? Mas esse ajustado, ele não conta, ele conta com o não recorrente, né? E tem esse ajuste do IFRS também. Então, olhando aqui para o ajustado, você consegue ver que no operacional da empresa tem aqui coisas positivas acontecendo, né? Muita adição aqui em relação de um trimestre para o outro, né? E essa equivalência da TAG também atrapalhou um pouco também, né? Em relação ao trimestre, ao EBITDA natural sem o ajuste do IFRS. E a evolução do lucro líquido cai 4%, e aqui a gente já mata a charada, tá? 204 milhões vem de resultado financeiro líquido. É um resultado muito forte. Mesmo é uma empresa que tem muito caixa, mas é uma empresa que tem muita dívida, então isso vai atrapalhar aqui. 200 milhões que poderiam estar vindo para o lucro líquido e fazendo com que o lucro líquido aumentasse, né? Então, não tem muito o que fazer, então o lucro líquido ajustado vem com um decréscimo de 189, vem com 189 milhões, né? Decréscimo de 4%. Teve o não recorrente aqui, né? Mas não recorrente faz só cosca aqui para o lucro líquido contábil mesmo. E o endividamento está equilibrado, segundo eles, e está mesmo. Gera muito EBITDA, né? Quanto de EBITDA vem aqui? EBITDA veio em 2 bilhões, mas para o ano, né? Para o ano é um EBITDA de 8 bilhões, né? Então é um EBITDA tranquilo, tem caixa já de 6 bilhões, então fica aqui num nível estável de 6%, dívida líquida de 24 bilhões de reais. Então eles estão fazendo aí investimentos, segundo eles, são bem sucedidos, estão fazendo uma gestão ativa dos custos do endividamento e estão controlando a dívida a partir de agora, né? Então não tem muito mais para onde crescer esse endividamento. E o perfil e composição da dívida, então grande parte está aqui no IPCA mesmo, né? Então, beleza também. Aqui o plano de investimentos, então eles já têm aí investimentos para serem feitos. Ano passado foi um investimento muito massivo, né? Quase 10 bilhões, e aí já para 2026 vai acelerar bastante. Então, tem aqui uma sólida geração de caixa e prudente estratégia de funding, né? Então, com certeza sim, o EBITDA ajustado aqui para 2025 está em 7 bilhões, né? E aí, já em 2026 aqui já vem um crescimento de investimento, já vem um decréscimo, né? Já vem em menores níveis em relação a 24 e 25, e com geração de caixa nesse nível aqui, é bem capaz que a empresa cubra aí os seus investimentos e consiga seguir com o seu plano de expansão, como ela já tem feito com os negócios de transmissão. Aqui a repactuação do uso do bem público, né? Parece que tem alguma coisa lá acontecendo com as unidades hidrelétricas de Canabrava e Ponte de Pedra, tá? Então, vai aí fazer um pagamento único das parcelas vincendas, né? Então, beleza? E aí vem as expansões, né? Qual que é o grande ponto da Engie? Tem muita expansão acontecendo, muita coisa aí para que essas linhas de transmissão comecem a gerar receita para a companhia. Então, tem aqui a transmissão de Asa Branca, com CAPEX nesse nível, 30 anos de concessão, 2 bilhões de receita anual permitida, 282 milhões, na verdade, né? Aqui 268 milhões, com CAPEX de 3 bilhões. Então tá acontecendo aí as famosas licenças, e aí olha com quem precisa para, né? Nós vamos construir aqui, nós temos o contrato, ganhamos o leilão, e por aí vai. Tem outros projetos de transmissão em implantação já. Esses daqui, eles também estão em implantação, né?
mas aqui é no Nordeste e aqui no Sudeste, no Paraná. Colibri, né? Com 1,5 bilhão e 122 milhões de RAP. Prazo limite para início da operação em dezembro de 29. Então, aqui, a maioria dos negócios vão começar ainda em 29. Então, tá, assim, são negócios que estão embrionários ainda, mas que já tiveram o despendimento de CAPEX, né? E aí, esperar para ver esse dinheiro voltando aí como receita para a Engie. Então, é um cenário de Engie que, assim, a gente vê uma estabilização da empresa. A empresa gera caixa, a empresa continua conseguindo crescer receita, mas por causa do resultado financeiro, vê o seu lucro líquido contábil abaixando. E aí a unidade hidrelétrica de Jaguara, né? Então eles estão aqui com essa unidade aqui em Minas Gerais, na adição de capacidade instalada, né? Leilão realizado em março de 26, acabaram de ganhar e estão expandindo nessa unidade hidrelétrica, né? Energia 100% limpa. Receita fixa anual de 270 milhões, com investimento previsto de 1,5 bilhão, né? Então, assim, é muito investimento, é muita coisa para fazer, né? Aqui Giral, com, é, com expansão aqui também de produção de megawatts, né? E aí o processo de transferência está acontecendo, então aí tem a Geral Energia tem 40% de participação da Axia, 20% da Mitsui e 40% da Engie. Então, enfim, é isso, tá? Você vê aqui que o ROI ele ainda é positivo, 2 dígitos, mas o ROI tem caído, porque tem uma dívida muito alta acontecendo aí, né? Então, é natural, né? Que o ROI caia por causa disso. E o ROIC aqui também em 2 dígitos aqui, mas também caindo nessa descendente, né? Então, é muito investimento aqui sendo feito, muito investimento em transmissão, e a composição do EBITDA, ele está mudando, né? Então, antes ele era composto de geração e trade, então naquela época era muito tranquilo ganhar dinheiro com isso. Eles estão vendo que isso não é mais tão tranquilo assim, estão diversificando receita, então é uma empresa que está se mexendo. Não é uma empresa que está parada no tempo também, falando assim, a gente vai ficar nessa parada de geração aqui e problemas para o curtailment. Não é isso também que está acontecendo com a empresa. Mas, enfim, assim, eu até respondi um inscrito lá no canal, vai ter que ter paciência. Você é acionista de Engie, vai ter que ter paciência. Enfim, não tem muito o que fazer mesmo, não. Mas, dado isso, o lucro líquido ajustado cresceu 74%. Nesse histórico, desde 2016, já foram 18 bilhões de juros sobre capital próprio e dividendos distribuídos. Então, é uma empresa que não tem muito o que fazer com o dinheiro. Essa dívida, são alongadas, né? Então, ela vai deixando o resultado financeiro comer um pouco do lucro líquido mesmo. E o que gera de caixa, ela distribui praticamente quase tudo, né? Olhando aqui para o Fundamentei, deixa eu já olhar aqui uma coisa para essa empresa. Deixa eu olhar aqui quanto que é o payout dessa empresa, né? É um payout aqui de quase 100%, né? Então a empresa está fazendo ampla distribuição do seu caixa. Não tem jeito, tá? Então, é isso. Então, você vai ter paciência, mas você vai ter pelo menos aí digamos assim, o retorno vindo em dividendo, né? Como um alento, falando assim, opa, obrigado pela sua paciência, tome seu dividendo. Aqui os principais indicadores financeiros e operacionais, então o EBITDA crescendo aqui 10%, mesmo o EBITDA ajustado também, né? Diferença pouca de 3 milhões, né? Por causa do não recorrente lá. Então o lucro líquido decresce 1%, mas muito por causa da dívida, né? Então não tem muito o que fazer. Mas o energia vendida aqui com um crescimento de 10%, quase mesmo crescimento da receita operacional líquida, né? E a energia, eu queria ver o preço, né? O preço líquido médio também aumentando um pouquinho aqui. Mas aí que tá, né? As distribuidoras, história de ganhar dinheiro, os caras faz aí essa parada de não tem reservatório, tarifa vermelha, bandeira vermelha. E aí, quem acaba comendo o pato aqui são as geradoras, né? Impressionante isso, mas enfim, tem muito o que fazer. É que o portfólio, né? Então já tem aqui uma unidade considerável de transmissão acontecendo. Tem aqui gasoduto, mas é participação. E aí, beleza, né? Então, presença aí quase que nacional da companhia
com conjuntos eólicos em construção, com conjuntos fotovoltaicos já em operação e com unidades de transmissão em construção também. Então, balanço de energia, aqui um pouco da tag, e aí nós vamos para a força de trabalho. Eu nem sei por que eles gostam de trazer esse número aqui, tá? É mais uma questão de ESG, para exaltar o trabalho, de como tem mulher tá aumentando nos cargos de liderança, né? E por aí vai, enfim. E aí nós partimos então para o encerramento, tá? Então, bom, os materiais de Engie são muito bons, não tenho o que reclamar, são muito bons mesmo. E eu vou olhar rapidamente aqui para o press release, só pra gente não deixar de ver, mas assim, aqui, aí o press release vocês pecam, tá? É impressionante como o press release é muito ruim, porque quando chega aqui na parte de eu visualizar a DRE consolidada, cara, não consigo visualizar, porque vocês colocam uma parada aqui em cima, outra aqui embaixo, vocês têm que parar com isso, mano. Na moral, assim, mas eu queria mostrar só isso. Não acho que é pertinente nós gastarmos muito tempo assim com o Engie, porque temos muitos resultados para ver aqui, mas aqui, ó. Primeiro trimestre, aqui como é que é ruim, tá vendo? Só para mostrar para vocês, ó. Aí, beleza, eles mostram aqui os indicadores de... Aqui são os custos por segmento. Tá bom, beleza. Aí eles colocam todos os indicadores de 26 aqui e o de 25 aqui embaixo. E a variação tá aqui embaixo. Aí, mano, é muito ruim, não tem como. É muito ruim mesmo, porque eu não consigo ver o número absoluto e ficar descendo, subindo e descendo, né? Mas na prática aqui tem compra de energia variando 90% para cima, né? Então o custo operacional aqui, não dá para entender, tá vendo? Como? E aqui o custo é nominal, tá? Não é nem o custo em porcentagem ainda. Então, mano, é muita preguiça mesmo que eu tenho dessas tabelas, mano, na moral. Mas aqui eu queria mostrar para você só a questão lá dos... Aqui dá para ver um pouquinho, aqui é de geração. Aqui é a tag. Aqui, ó. Aqui já vai dar para ver. Aqui sim, ó, tem a tabelinha como a gente já tá acostumado. Mas lá, aquilo lá não dá não, mano, na moral. Mas, bom, aqui você consegue ver que o resultado financeiro variou 32% para cima, né? E a depreciação e amortização também. Então, essa variação de 32% machuca, né? Porque o EBITDA já veio variando 10%, já veio variando menos que a receita, mesmo ajustado. Mas o ajustado foi por causa desse não recorrente, né? Mas assim, aí o resultado financeiro vem e varia de 32% para cima, aí o lucro líquido varia para baixo mesmo, tá? Então, beleza, esse é o resultado de Engie, tá? Então não tem muito o que fazer aqui. E o resultado financeiro vem em 827 milhões negativo, né? Com 24 bilhões de dívida, como nós vimos lá. Aqui os 204 milhões de resultado financeiro, né? Aí o endividamento tá aqui em 31 bilhões, né? Mas tem caixa, né? Então isso aqui não é a dívida líquida ainda. A dívida líquida aqui sim, vindo em 25 bilhões, 3 vezes o EBITDA, assim como mostra lá o fundamentei, e aqui você vê, né? Uma dívida que vai se alongar por muito tempo ainda. Então, você vai ver talvez esse resultado se arrastando com o Engie. O resultado cresceu receita, mas baixou o lucro líquido. Você vai ver isso daí. Então você vai ver uma estagnação do lucro líquido nos próximos anos, provavelmente. E essa taxa de juros continuar assim, né? Porque a taxa de juros desse nível que tá aí é difícil demais mesmo, né? Você quer fazer um investimento, tem a oportunidade de fazer um investimento e deixar de fazer também não pode, que é o que a Engie não está deixando de fazer, tá? Então, tem aqui algumas questões que eles estão falando de... Aí aqui isso aqui é o triste, né? Então, Engie tem R$32, mas Ibovespa tá ganhando, né? Ganhando de valorização aqui, então, enfim, né? Vai ter que ter paciência mesmo, assim como eu também vou ter que ter paciência. Apesar de eu não ter comprado a Engie ainda, né? Eu tenho chance de pular fora. Mas eu considero a Engie uma empresa boa. E até olhando assim pra questão de diversificação. Não diria diversificação, não gosto dessa palavra não, mas de setores, né? Eu só tenho Engie no setor de energia, não tenho outra empresa no setor de energia. E
Não sei, talvez a gente pode reconsiderar aqui, né? Talvez sim, né? Aproveitando que a gente está nessa estratégia de investir em uma por mês, a nota aqui está em 4, porque é isso. Não tem o que fazer, né? Mas é uma empresa ruim. Só não é uma empresa que não tá no melhor momento, né? Então, quando você olha aqui para a tabela, por exemplo, você vai ver que o retorno deles é pífio, né? Pífio sim, né? Não é um retorno alto em 27 anos, um retorno em 10 anos de 12%. E aí você começa a ver isso aqui, ó. Começa a ver que o lucro, ele começa a ficar estável, né? Estável nessa faixa. Vai ficar nessa faixa aqui de 6 bilhões. O lucro veio quanto nesse trimestre? O lucro veio em 1 bilhão? Em 1 bilhão veio, né? Cadê o lucro líquido? Endividamento, resultado financeiro, lucro líquido recorrente. Aí veio 800 milhões. Assim, 8 vezes 4. Uai. Não, isso aqui é EBITDA, né? Cabeção. Aqui, ó. Lucro líquido, 2 bilhões e 800. 2 bilhões e 800. Então, vamos pegar aqui. Vamos pegar 1 bilhão. Mas vocês acham que mesmo que vem 4 bilhões? Não vem. De lucro líquido? Então é isso mesmo, tá? É o lucro líquido recorrente, que tem que pegar aqui, 8 vezes 4, vai dar 3,2, né? Se desse 3,2 já era um crescimento modesto, né? Mas tem que ver se a Receita continua acompanhando o crescimento, continua controlando os custos, por aí vai. Tá? Então é isso. Deixa eu ver aqui. Acho que ninguém comentou ainda, não. Deixa eu olhar o comentário da IA, né? E aí talvez a gente tenha deixado passar alguma coisa, mas vamos olhar aqui. Receita operacional crescendo 13%. Entrada em operação de novos ativos, né? Os conjuntos eólicos e fotovoltaicos, beleza? O EBITDA cresce 10%. Venda de energia, né, no curto prazo. Então, ótimo, isso é bom. Resultado financeiro, uma despesa líquida de 827 milhões no trimestre, uma piora de 32%. Né? A despesa financeira bruta aumentou, né? Então, não tem o que fazer, né? E aí o lucro líquido retrai 4%, né? Queda na última linha do balanço, explicada inteiramente pelo impacto negativo do resultado financeiro. E aí teve também depreciação e amortização, né? Dos novos ativos operacionais. Sim. E aí esses efeitos anularam um bom desempenho operacional do EBITDA e redução na provisão de impostos, né? Caiu 10% no período. Beleza. Aí isso aqui é uma coisa que eu não vi no release, tá? Isso aqui é interessante. Por isso que é bom dar uma olhada, né? Então a geração de fluxo de caixa operacional veio em 870 milhões, então por isso que tem que olhar, né? Olha aí, a geração de caixa é diferente do lucro líquido, né? Então esse incremento de caixa é muito bom para suportar o intenso ciclo de investimentos que a companhia está fazendo, de fato. E tá aí construindo novos projetos de transmissão, né? Então, tem um capital bom de giro e tem saúde financeira para a continuidade do plano de expansão renovável, né? Dívida líquida em 24 bilhões, estável, né? Posição de liquidez robusta, 6 bilhões de caixa. Tem um cronograma de vencimento muito alongado, né? A gente viu isso lá. E a conclusão é que teve uma forte resiliência operacional e expansão estratégica, isso é verdade. O crescimento de 2 dígitos na receita e no EBITDA comprova a eficácia da tese de transição energética, que também é verdade. Então, tem novos ativos entrando, ativos de energia renovável e hidrelétrica, né? E aí contribui para o balanço. E a queda marginal no lucro não sinaliza deteriorização do negócio, sendo apenas um reflexo temporário da Selic elevada sobre o passivo captado para financiar o crescimento futuro. É basicamente isso. Destaque absoluto é a geração de caixa, né, operacional, que permite à empresa manter o agressivo pipeline de investimentos em transmissão e geração, sem comprometer a remuneração dos acionistas, tanto que divulgou pagamento de dividendo e juros sobre capital próprio, né? Então, segue executando seu plano com disciplina financeira, consolidando sua liderança em energia 100% renovável no país. É isso mesmo, tá? Não tiro em nada, a nota é essa mesmo, 4. E é isso, tá? Vamos olhar aqui pro destaque dos trimestres. Só pra gente dar uma olhada aqui. É mais ou menos isso mesmo, tá? Então aí, ó.
receita cresce, que é EBITDA, né? Então, receita crescente, o EBITDA, ele cresce, mas a margem EBITDA cai um pouquinho, mas mesmo assim o EBITDA cresce, né? E aí, depreciação e amortização já aumentando, e o lucro bruto vem com variação positiva, mas menos, e o resultado financeiro vem com menos resultado, né? Tem o que fazer. O lucro líquido cai um pouquinho, então aqui está o mesmo o mesmo contábil, né, com aquele não recorrente de 3 milhões. E a margem líquida cai um pouquinho frente aos trimestres, né? Tem muito o que fazer. A empresa tem caixa, tem dívida líquida de quase 25 bilhões, né? Beleza? Gera fluxo de caixa operacional em 1 bilhão e 200. Mas aí, tirando os CAPEX, e tem aí o fluxo de caixa de financiamento de novo, né? Então, gera aí o fluxo de caixa livre de 1 bilhão e 41. E aí vai distribuir dividendos no dia 20 de maio. Então, é isso. Tá? Não é um resultado excelente. É isso, é um resultado bom no máximo. E, de novo, se você é acionista da Engie, você vai precisar ter paciência, ok? Então, até daqui a pouco, onde nós vamos falar um pouco dos resultados. Eu achei que o vídeo ia ser rápido e não é rápido, é impressionante. Até daqui a pouco. Ok, então, receita com avanço de 13%, demonstrando aí que os investimentos da companhia estão surtindo efeito, né? O EBITDA também variou para cima com 10%. O curtailment já baixou em relação ao primeiro trimestre de 25, né, que é uma notícia boa, se mantendo aí na média do 5. O lucro líquido varia 4% para baixo, mas muito por causa do aumento do resultado financeiro líquido do período, que acaba machucando o resultado da companhia. O endividamento da empresa está em 24 bilhões, no caso a dívida líquida, né? Contando aí os 6 bilhões que ela tem em caixa. Então, o investimento massivo está sendo feito, assegurando níveis até que confortáveis, considerando o EBITDA, já que a dívida está bem alongada. Mais leilões de transmissões estão sendo ganhos pela Engie, né? E aqueles que ela já adquiriu, ela tem trabalhado para colocar essas transmissões de pé. Geração de fluxo de caixa livre é o grande destaque, como nós vimos ali na IA. Isso traz mais conforto para o CAPEX que ela está colocando no jogo a cada trimestre, né? E assim, o resumo não é um resultado excelente, mas é um resultado bom. Mas é aquilo. E acionista aqui vai ter que exercer paciência, dada a quantidade de investimento que a empresa está fazendo, né, para o futuro. Então a pergunta é: esperamos que os resultados fiquem estagnados nesses anos, aceitamos o dividendo da companhia e ficamos satisfeitos? Ou os resultados eles vão o resultado dessa espera vai ser um salto no lucro líquido da empresa, e na geração de caixa contínuo da empresa com sucesso no futuro? Só o tempo dirá. E essa é a análise de Engie, tá? Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Pô, cara, se inscreve nesse canal, você tá vendo uma análise de qualidade. Eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo análises trimestrais, soltando rapidamente esses resultados aqui na internet, e você não se inscreveu, é um absurdo. Você precisa se inscrever para garantir os próximos vídeos desse canal. Então, se inscreve, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Um abraço e até mais. Falou!